Olá, tudo bem? Eu sou Lilian Pinheiro, sou advogada especialista em direito digital e hoje eu vim aqui para conversar com as pequenas e médias empresas que ainda estão muito perdidas com relação à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essas empresas que na maioria das vezes acaba tendo o próprio proprietário, o sócio, é o proprietário mais um ou dois funcionários. Então, como é que essas empresas vão conseguir se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Então, eu queria dividir com vocês um pouco da nossa experiência e coloquei isso bem simplesmente em 5 passos, né? Então vamos lá, vamos imaginar que você é uma loja, que você é um pequeno comércio, que você é uma clínica dentária, que você é um oftalmo, que você é um arquiteto. Então como que você começa já a caminhar para iniciar esse seu processo de adequação? Por quê? Porque a Lei 13.709 de 2018, ela na verdade abarca todas as pessoas jurídicas e as pessoas físicas que façam tratamento de dados pessoais com algum tipo de finalidade econômica, ainda que não seja objetivando lucro. Então, cuidado, ONGs também se devem respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados e dar as devidas medidas de proteção e privacidade aos dados pessoais. Então vamos lá, falei que são 5 pontos. Então o primeiro ponto, o que é? Criar um grupo de trabalho. Óbvio, se a sua empresa é só você, é você que vai ser a única pessoa para fazer isso. Mas por que a gente fala de um grupo de trabalho? Porque isso vai permear a sua organização. Então, se você é um dentista, a secretária tem que saber disso, a recepcionista tem que saber disso, aquela auxiliar que está lá mexendo com os documentos, com as fichas de anamnese dos pacientes, também tem que saber disso. Então, isso é uma coisa que não adianta você querer fazer sozinho, a não ser que a sua empresa seja, né, a empresa sou eu mesma, seja você mesmo. Caso contrário, é sempre recomendável que a gente faça um grupo de trabalho. Se a sua empresa é um pouquinho maior, esse grupo de trabalho ele deve ter no mínimo, né, o DP e RH e o Departamento de Tecnologia, o TI, porque são essas áreas que acabam coletando mais dados ou tratando mais dados pessoais. Então, o primeiro passo é esse: forme um grupo de trabalho com a equipe que você tem dentro do seu pequeno comércio, da sua loja, do seu consultório. Segundo passo, você vai ter que fazer um diagnóstico inicial do tratamento de dados. Mas então, como é que eu começo esse diagnóstico inicial? Muito simples. Você vai identificar quais dados pessoais você tem, é nome, endereço, telefone, é dado de saúde, ficha de anamnese. Por que você tem esses dados? Qual é a real necessidade, a real finalidade de você ter esses dados? E terceiro, como que você trata esses dados? Desde o momento da coleta, que você está pegando esses dados, até o momento que você está descartando, que você está expurgando esses dados. Então isso basicamente vai te dar um panorama de quais os dados você coleta, por que você coleta isso e como que é esse seu processo, como que é essa sua operação de tratamento de dados. Então esse é o que? É o segundo ponto. O terceiro ponto, você vai ter que ler a legislação. Se você não quiser ler a legislação, você vai ter que procurar a ajuda de um especialista, né? Nós aqui da LGPD hoje trabalhamos exatamente com isso, mas você pode muito bem observar a Lei 13.709 de 2018, vai lá no artigo 7º, vai lá no artigo 11, que trata das hipóteses legais de tratamento. Verifica se esse tratamento que você está fazendo, esses dados que você está pegando, aonde que eles se enquadram naquelas hipóteses legais. Se você observar que você consegue enquadrar, significa que o seu tratamento está legitimado, ele está dentro das possibilidades legais. Se você não conseguir enquadrar esse tratamento em nenhuma daquelas possibilidades legais, então você não pode fazer esse tratamento. Ou, na dúvida, procure um especialista. Então, muito bem, esse seria o quê? O terceiro passo, né? Então, enquadramento legal no artigo 7º, no artigo 11. Quarto passo,
Após verificado esse tratamento, após verificado o qual, o porquê e o como, o que você vai fazer? Você vai agora, então, sanear. O que é sanear? Se livrar daqueles dados que não são importantes para você ou que você não tem a hipótese legal para fazer o tratamento, ou seja, você não está conseguindo se adequar dentro do que a legislação pede. Então, você não tem embasamento legal, você não pode tratar aquele dado. O que você vai fazer? Você vai fazer um descarte. Cuidado com esse descarte, né? Então você não vai, por exemplo, jogar isso, fazer isso virar um papel rascunho do escritório, virar a etiqueta de bolsas na sua loja. Você tem que, de preferência, triturar. Se isso está em arquivos magnéticos, desmagnetizar. Se isso está em algum lugar nos servidores, tem que tirar do servidor. Então, peça ajuda ao pessoal que te dá atendimento com relação à manutenção dos seus computadores, dos seus programas de tecnologia. Se você não souber, peça ajuda às pessoas que têm essa expertise para poder te ajudar. E aí, o último passo, que é o 5, né? O passo 5. Então, seria o quê? Tomar medidas protetivas para a privacidade e a segurança desses dados pessoais. Por exemplo, não deixar lá na mesa da recepção as fichas dos pacientes, por exemplo. Ela não pode ficar com aquilo aberto, né? Outra coisa, ela não pode ficar com o computador sem ter uma tela de cobertura. Os dados, as fichas de prontuários, por exemplo, dos pacientes do dentista, ou as informações dos clientes do arquiteto, ou ainda as informações do cliente da loja, não pode ficar num arquivo aberto, que todo mundo possa ter acesso. Então, por exemplo, providencia uma barreira física, pode ser um arquivo fechado. Se você tem uma sala, né, a sua empresa é um pouco maior, determina aquela sala, fecha aquela sala. Se você tem acesso ao sistema e esse sistema ainda não tem senha, providencie senhas de acesso, para você saber quem é que pode acessar e como que isso é feito. Então comece a imaginar medidas de proteção e o pensamento aqui é o quê? Como eu impeço um acesso indevido, como eu impeço uma perda dessa informação ou uma modificação dessa informação. Então, aqui você já vai ter 5 passos iniciais para começar a sua adequação. Lembrando que agora em 1º de agosto de 2021, as sanções entram em vigor. Então, dentre essas sanções, a gente tem a suspensão do tratamento, a proibição, né, do tratamento de dados, seja coleta, seja armazenamento, seja modificação e o mais temido por todos, as multas, que podem chegar até 50 milhões de reais. Então, espero que essa dica tenha ajudado vocês. Na dúvida, procure. Nós aqui do LGPD hoje, nós vamos postar constantemente, semanalmente, dicas com esse intuito de ajudar as empresas a terem essa percepção de privacidade e proteção de dados e fazer com que vocês consigam se adequar à legislação. Dúvida, comentários? Deixem aqui. A gente vai ter um prazer enorme em te atender. Então, até mais. Fiquem, trabalhem e vamos começar essa adequação aí em todas as empresas. Até mais!